Hoje a proposta de reflexão que já iniciou com assunto relacionado tem a ver com a caridade, que é o principal objetivo das nossas vidas. O Espiritismo veio deixar claro que o mais importante nas nossas vidas é fazer o bem, fazer a caridade. Questões exteriores, de aparência, de rituais, de formalidades, não é o essencial. E foi isso que Jesus, na sua jornada aqui na Terra, nos mostrou. E um dos seus ensinamentos ficou registrado nos Evangelhos, no Evangelho de Mateus, como a parábola do bom samaritano. E esta parábola, ela é de uma importância muito grande, porque, como nos vai dizer aqui o Espírito Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, psicografia do médium Divaldo Franco, a humanidade de Jesus está muito bem delineada na parábola do bom samaritano. Exemplo máximo de solidariedade, de elevação de sentimentos, de caridade, como Jesus próprio demonstrou. Essa parábola, ela refere o samaritano, além de outras personagens. E, para termos um contexto do porquê Jesus referiu o samaritano nessa parábola, que vamos ler e abordar em seguida, é interessante notarmos que existia uma certa divisão entre os diferentes grupos na região de Israel. Então, no livro Até o Fim dos Tempos, o espírito Amélia Rodrigues vai referir um pouco sobre esses diferentes grupos que existiam naquela época e que estavam ali diretamente relacionados com Jesus. Tinham, no caso, os gentios, que, embora vivessem ali na região de Israel, não compartilhavam da religião que eles tinham, a religião judaica, e eles, então, não eram muito bem recebidos na sociedade, porque não partilhavam da mesma crença, e uma característica que vamos vendo daquelas épocas, e que continua, infelizmente, nas nossas épocas atuais, é o segregacionismo, afastar as outras pessoas porque não compartilha determinado pensamento, determinado modo de ser, determinada conduta. E o Espiritismo, em toda a sua doutrina, vai ser contrário a qualquer tipo de segregacionismo. O objetivo da nossa existência é a união, independente de qualquer desentendimento e diferenças. Devemos sempre, nos nossos sentimentos, mesmo quando não é possível estar próximo de uma pessoa, porque o outro não quer estar próximo de nós, é importante, o nosso sentimento é um sentimento de amor, de proximidade, de desejo no bem para aquela pessoa. Outro grupo daquela época eram os saduceus, que viviam também na região de Israel e que, de certa forma, eles tinham absorvido muito da cultura helênica, da cultura grega, e não acreditavam na imortalidade da alma, na justiça divina, e também eram mal vistos por boa parte dos outros grupos. Depois tinha os publicanos, que eram aqueles que recolhiam os impostos para o Império Romano, que dominava a região à época, e, como podem imaginar, eram excluídos da sociedade. Os mais excluídos da sociedade não eram aceitos, eram considerados detestáveis por, de alguma forma, estarem a auxiliar o Império Romano. E tinha também os fariseus. Os fariseus eram aqueles
que se apegavam muito à letra do Velho Testamento, andavam muitas vezes com os pergaminhos do Velho Testamento, sempre andavam com uma aparência impecável, se destacavam na sociedade por isso, mas que perderam, de certa forma, a essência espiritual da religião que eles buscavam seguir. E então, eles acabaram por ser um dos principais perseguidores de Jesus. Seguiam Jesus e buscavam, de alguma forma, ver se ele ia contra alguma lei, alguma norma que regia aquela sociedade, para tentar prendê-lo, para tentar, como aconteceu, retirar ele da sua missão, que estava sendo a difusão dos ensinamentos reais e da exemplificação. Além disso, tem os zelotes, que era um grupo ainda mais radical, totalmente voltado para a revolução, que o Espiritismo nos explica que quando a gente conhece, cada um de nós conhece o nosso papel, a gente vai buscar sempre auxiliar, independente do contexto que nós estejamos. Porque a mudança, ela vai ser no tempo de cada um, a mudança do outro, mas a nossa mudança é no nosso tempo. E mesmo em situações muito complicadas, que nós podemos ter alguma divergência de ideia, de conduta, nosso papel será sempre auxiliar. Mas não só de grupos assim com destaques marcadamente negativos existia naquela região. Tinha os galileus, que foi a região justamente que Jesus vivia. E lá, os galileus eram pessoas conhecidas por serem simples, trabalhadoras. Muitas trabalhavam na pesca, em agricultura, e não se ligavam às questões religiosas, debates filosóficos, e assim conseguiam viver a felicidade possível para aquela região, para aquele momento em que eles estavam na sociedade. E também tinha os essênios, conhecidos por serem um povo estranho que vivia na parte alta das montanhas, e que, curiosamente, esses essênios, eles pregavam a abstinência a qualquer vício, eles pregavam a indulgência, o arrependimento, o jejum e a oração. E também acreditavam já na reencarnação, como os egípcios já acreditavam antes. Eles também acreditavam em outras coisas que o Espiritismo vem explicar que não é adequado, como a flagelação do próprio corpo como uma forma de purificação, porque o Espiritismo nos explica que o importante é a essência, não é o exterior, não é flagelando o corpo que vamos estar sendo mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosos. É utilizando o nosso tempo para ajudar as pessoas que estão a precisar. E são muitas na nossa humanidade. Assim como nós precisamos, muitas pessoas estão a precisar de auxílio. Então, temos também os samaritanos. Os samaritanos, que é o povo referido na parábola, a parábola do bom samaritano, eles viviam na região da Samaria, que foi criada ali por volta do ano 880 a.C., muito tempo antes da vinda de Jesus. E ficava mais ou menos nessa região do mapa, como podem ver, onde hoje fica Israel, Cisjordânia, e acima de Samaria ficava a Galileia, e abaixo ficava a região de Jerusalém, que se chamava Judeia. Então, graças a essa localização de Samaria, que era uma localização estratégica, eles sofreram alguns problemas de invasão. Muitas invasões ocorreram. E uma delas foi cometida pelo Sargão, um rei da Assíria. E ele conquistou a Samaria ali pelo ano 700.
E isso vai ter uma repercussão muito grande na história dos samaritanos. Porque quando os assírios chegaram na Samaria, eles fizeram um cerco e após 3 anos de guerra, eles acabaram por escravizar a população e enviar uma parte da população para a região deles. Tirou do território que foi tomado e levou para a região deles, que se chamava Média, que fica aproximadamente onde fica o Irão, hoje em dia. E isso foi ter uma repercussão muito grande. Por quê? Os samaritanos passaram a ser discriminados, porque esses assírios que invadiram, eles acabaram por matar os homens mais velhos e as crianças. Os que tinham força de trabalho foram enviados para a região deles, para trabalharem forçadamente, e eles acabaram por se misturar com as mulheres que existiam na região da Samaria, e ali, naturalmente, criou uma mistura de povos. E isso fez com que os outros judeus da região passassem, então, a ter uma discriminação por causa que eles, os samaritanos, representariam um efeito da mistura com o povo que eles odiavam. Então, seria um efeito do pecado, seria um efeito da indecência. E isso passou, então, a fazer parte da sociedade, essa discriminação muito forte contra os samaritanos. Além desse fator de discriminar os samaritanos por decorrência dessa mixigenação racial que ocorreu com o povo dominador, os outros judeus, de forma geral, eles também não gostaram do fato de que os samaritanos criaram um templo para eles poderem orar para Deus e fazer os rituais que eles faziam em homenagem a Deus. E esse templo que ficava no Monte do Garizim era visto como um símbolo do ódio para os demais judeus, por tentar competir com o Templo de Jerusalém, onde o Templo de Jerusalém seria a glória máxima de Israel. Então, uma disputa com relação a quem poderia ter o templo. Porque esse sentimento, essa ideia de segregação é algo que vai realmente existir em toda a história da humanidade e ainda hoje em dia, de exclusivismo, em que só nós podemos estar com a verdade ou determinado modo e o outro não pode. Então, por causa disso, também havia uma cisão. Cada um tinha o seu santuário e um achava que o outro não poderia ter o próprio santuário. E isso criava os maiores desentendimentos e ódios e a exclusão dos samaritanos. Então, vamos nos deparar agora com a parábola dos samaritanos, após esse contexto. Na parábola dos samaritanos, que ficou registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 10, vai dizer que um certo mestre da lei levantou-se para testar Jesus. Os fariseus iam atrás de Jesus e faziam questionamentos, provocações, para tentar ver se poderiam acusá-lo ele de algo. E um fariseu chegou para Jesus e disse: Mestre, depois de fazer o que, herdarei a vida eterna. Tinham muito essa ideia de buscar a vida eterna para que pudessem, então, encontrar tudo o que quisessem e serem felizes. Jesus, muito impressionantemente, ele sempre buscava integrar a pessoa no diálogo, buscar tirar da pessoa o que ela poderia dar dentro de um diálogo. Porque todos nós temos algo para aprender e algo para ensinar. É da natureza dos seres humanos o convívio em sociedade e essa partilha do conhecimento.
Jesus, então, devolveu com a pergunta dizendo o seguinte: o que está escrito na lei? Como lês? Jesus perguntou para o fariseu. Então, o fariseu respondeu conforme dois trechos que já existiam no Velho Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus já conseguiu ali extrair para uma participação. Mesmo o fariseu estando com a intenção negativa, Jesus não se afetava por isso. Era a oportunidade de plantar, de semear. Depois, com o tempo, vai frutificar. Assim como naturalmente Jesus sabia que ficaria registrado para a humanidade. Então, na sequência, Jesus disse: respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Então, Jesus, não podendo explicar os detalhes que agora vamos aprendendo com o Espiritismo, da vida espiritual que existe para todos os espíritos, explicou que ele fazendo isso, ele iria conseguir o que ele queria, que para ele era a vida eterna, para Jesus significava o melhor caminho para ele, que era, tendo a vida eterna por garantida, ele iria ser mais feliz, iria progredir mais, iria rumo à perfeição. Então, ante a resposta de Jesus, o fariseu, que eles eram muito habilidosos em termos retóricos, em termos de sofisma, usar determinadas lógicas para tentar confundir e fazer com que a pessoa não soubesse o que responder e, eventualmente, cometesse algum equívoco. O fariseu, então, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Se tenho que fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse a mim, quem é o meu próximo? Então, Jesus, ele vai dizer o seguinte: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é uma cidade mais alta, descia para Jericó, que é uma das cidades mais baixas do mundo, mas que relativamente perto daria para ir a pé naquela época. E caiu essa pessoa que descia nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, roubado e espancado, retiraram-se e deixaram aquele viajante semi-morto. Esse viajante, tem um detalhe, ele saiu de Jerusalém. Então, provavelmente, pertencia àquele grupo maioritário que vivia em Jerusalém, que discriminava os outros grupos da região de Israel, como, por exemplo, os samaritanos. E aí, Jesus continua. Por coincidência, um sacerdote descia por aquele caminho. E o sacerdote era uma das profissões com hierarquia superior naquela época. Existia o sumo sacerdote, depois os sacerdotes, e ele diz que passava um sacerdote por aquele caminho naquele momento. Os sacerdotes que ficavam responsáveis pelos templos, pelas atividades religiosas, pela direção da atividade religiosa, algo muito importante para aquela época, em que as ações, atividades civis estavam vinculadas demais às atividades religiosas. Então, Jesus diz que ao vê-lo, quando o sacerdote viu aquela pessoa caída no chão, semi-morta, ele passou pelo lado oposto. Representa aqui Jesus muitas vezes o que, infelizmente, nós fazemos. A nossa falta de sensibilidade, mas que nós temos o potencial para desenvolvermos e ajudarmos cada vez mais
as pessoas que precisam. Jesus, ele foi um pouco mais além e disse o seguinte, na parábola: de forma semelhante, também um levita. O levita era como se fosse vinculado também à parte religiosa, mas como se fosse um baixo clero. Era auxiliar dos sacerdotes, digamos assim. Nas atividades religiosas, fazia as execuções dos serviços das atividades da religião. Ou seja, também algo relacionado à religião. Jesus estava aí dando um ensinamento muito forte sobre a diferença entre a aparência e a essência. O amor que realmente transcende qualquer papel social e qualquer profissão. E nesse caso, ele vai dizer que o levita que vinha e passava naquele caminho onde o homem estava caído semi-morto, ele, ao vê-lo, também passou pelo lado oposto. Não auxiliou aquele homem que tanto precisava. E, em seguida, Jesus vai falar do samaritano, tão discriminado pela maioria generalizada dos judeus, que não permitiam sequer que os samaritanos fossem ao templo de Jerusalém. Então, Jesus vai dizer: certo samaritano em viagem veio até aquele homem caído no chão e, ao vê-lo, compadeceu-se. Então, Jesus respondeu àquele fariseu que com tanto rigor tentava seguir a lei, embora de uma forma como influenciada por interesses materiais, de vaidade, e que buscavam uma aparência muito grande para a sociedade, de seguimento da lei divina. Ele vai, Jesus, dizer que aquele mais discriminado na sociedade, nesse exemplo, foi que realmente se compadeceu. E não só se compadeceu, o samaritano, ele se aproximou, atou os ferimentos dele e derramou um óleo e vinho para auxiliar no tratamento, como faziam naquela época. E após colocá-lo, o samaritano não parou por aí. Porque a caridade, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, essa é a caridade. Inclui tudo isso. A caridade, ela deve ser sempre e além ao que a pessoa precisa, deve ser sempre ativa. Nunca, não só esperar as pessoas que vão pedir auxílio, mas tentarmos buscar auxiliar, verificar aquelas pessoas que mais precisam e buscar auxiliar. E o samaritano, ele não apenas auxiliou os ferimentos naquele momento, ele interrompeu a sua viagem que fazia e colocou aquele homem no próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Interrompeu a viagem, dedicou o tempo, desviou o caminho da viagem, auxiliando aquela pessoa que precisava tanto. E foi além. No dia seguinte, o samaritano tinha suas outras atribuições para fazer. Não podia continuar naquele momento cuidando pessoalmente daquela pessoa. Mas, quando a gente busca uma solução no sentido de ajudar, é natural que a gente consiga, porque quando buscamos fazer o bem, não só nós estaremos buscando fazer o bem, os espíritos do bem vão nos inspirar, tanto a gente como outras pessoas, e vai ter um trabalho em conjunto do bem para que aquela situação possa ser resolvida dentro das leis divinas e das possibilidades
dos méritos de cada um. Então, não podendo então continuar a cuidar daquele viajante que foi assaltado, ele disse o seguinte na hospedaria: cuida dele. E o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Então ele buscou ali uma solução. Poderia dizer, agora eu vou para as minhas atividades, vou abandoná-lo. Não, buscou uma solução. Muitas vezes, a nossa inteligência, como o Espiritismo vem nos explicar, deve estar alinhada com o aspecto moral. E a inteligência vai servir justamente para buscar o aprimoramento, o aperfeiçoamento, no sentido do bem, no sentido de tudo que a gente faz para o bem. Então, na sequência dessa parábola do samaritano, Jesus, que sempre buscava introduzir o interlocutor, a participação, porque era um diálogo, ele perguntou: qual destes três te parece ter tornado próximo do que caiu nas mãos do assaltante, dos assaltantes? Então, o fariseu respondeu: o que praticou a misericórdia com ele. Jesus, quando foi perguntado sobre quem seria o próximo, poderia ter respondido: são todos. Mas Jesus, com a sua habilidade, o espírito mais evoluído que reencarnou na Terra, ele contou uma história para fixar, para fazer a pessoa perceber, também dentro do contexto social que ela vivia, que aquele mais excluído estava incluído dentro dos próximos. São todos os próximos. Inclusive, para não ter dúvida, aquele mais excluído da sociedade, os samaritanos. E Jesus, no final, como que exortando aquele fariseu ao caminho do bem, disse: vai e faze tu do mesmo modo. Porque as reflexões que nós fazemos, as experiências, têm um propósito. E Jesus sempre exemplificava a prática e estimulava os seus interlocutores a seguirem no caminho do bem, superando os desafios. Os samaritanos também são referidos em outro ponto do Evangelho, em que ocorre a passagem de Jesus por Samaria. Vai ter essa parte no Evangelho de Lucas, capítulo 9, e também em outros 2 livros vai ter a referência a essa parte do Evangelho, contada com outra linguagem, com outros detalhes também, pelo espírito de Amália Rodrigues e psicografia de Divaldo Franco, tanto no livro Pelos Caminhos de Jesus, como no livro A Mensagem do Amor Imortal. E, sintetizando essa passagem, após Jesus ter feito muito aqui na Terra, exemplificado muito, estava a chegar o momento que ele sabia que iriam prendê-lo e iriam crucificá-lo. E estava se aproximando esse dia. Ele deveria rumar a Jerusalém. Ele estava na Galileia, e que é mais ao norte, e ia rumar para Jerusalém, que é mais ao sul. Então ele mandou que os seus discípulos fossem à frente para organizar questões de mantimentos, de alimentos, locais para poder descansar. E os discípulos foram. E nesse caminho estava Samaria, a região dos samaritanos viviam. E chegaram os discípulos e informaram sobre a situação, que gostariam de mantimentos, local em que pudessem ser recebidos para descanso.
Mas, sabendo que eles estavam a caminho de Jerusalém, eles não aceitaram receber Jesus e os seus discípulos, porque havia uma rivalidade com Jerusalém. Se vai a Jerusalém, não é bem recebido em Samaria e vice-versa. Então, nesse contexto, Tiago e João, os dois discípulos que o haviam antecipado, e quando falaram com Jesus, disseram: Jesus, Senhor, tendo em vista essa recusa em recebê-los, queres que digamos que desça o fogo do céu e que os consuma? Ou seja, quer que desejemos o mal para eles? E Jesus, percebendo naturalmente a imaturidade dos discípulos, repreendeu eles com relação a isso e buscou outra povoação da região. Os samaritanos expulsaram ali Jesus, que foi Jesus justamente quem tomou o samaritano como modelo. E não sabiam que estavam expulsando quem estava eternizando a ligação do termo samaritano à bondade na parábola inesquecível. Mas Jesus, ele não só não revida com o mal, não revidou com o mal, como ele agiu com o bem. Porque devemos amar até os nossos inimigos. Não vamos ter o mesmo sentimento que temos para um amigo, mas devemos retribuir com o bem. Retribuir o mal com o bem. Esse é o nosso caminho evolutivo. Então, Jesus, de forma irretocável e majestosa, como nos diz o Espírito Amélia no livro Pelos Caminhos de Jesus, ao invés de punição contra aqueles que o recusavam, os samaritanos, ele distendeu misericórdia e compaixão. Ele deteve-se, mesmo ante a obstinação daquele povo contra Jerusalém, contra qualquer pessoa que fosse a Jerusalém. E Jesus, dentro das possibilidades, ainda fez curas de pessoas que estavam ali, sintonizadas e abertas para isso. E Jesus conseguiu, na medida que as pessoas estavam receptivas, diminuir a aflição e os sofrimentos. Porque muitas vezes lembramos de pedir para Deus e para Jesus estar conosco. Mas é importante sempre lembrarmos de nós, buscarmos estar com eles. Porque eles sempre estão conosco. E então, aquela aldeia ficou no anonimato, quando poderia haver florescido se tivesse recebido Jesus. E assim é o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa evolução. A gente pode florescer se buscar receber os ensinamentos de Jesus e buscar praticá-los. Poderia aquela aldeia ter reverdecido, ter frutificado, e o solo seco daqueles corações, com o sopro fértil de Jesus, poderia ser semeado e, assim, ter uma grande colheita. Mas Jesus sabia de tudo isso. Quando fez a referência aos samaritanos na sua parábola, que foi anterior a este último acontecimento, Jesus sabia da situação dos samaritanos também. Porque muitas vezes, quando ocorre uma ofensa para conosco, nós acabamos por revidar com outra ofensa. Se há discriminação para conosco, acabamos por revidar com discriminação. E assim, entramos no ciclo da negatividade quando não usamos o instrumento do perdão. Jesus honrou aquela raça dos samaritanos, que era amaldiçoada pelos demais companheiros.
utilizou-se da figura de um dos seus membros, o samaritano, bom e nobre, gentil e cavalheiro, para lecionar o amor ao próximo de maneira invulgar. Sem qualquer exigência de sangue ou de ancestralidade, porque se temos a família sanguínea, o Espiritismo vem nos explicar que nós temos a família espiritual também, baseada nas afinidades, e que todos nós fazemos parte dessa família espiritual universal. E que à medida que vamos evoluindo e praticando mais o bem, vamos sendo mais felizes e tendo maior possibilidade de estarmos juntos daqueles espíritos afins, assim como naturalmente continuar o trabalho no bem, que tanta felicidade traz para todos os espíritos. Porque Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje, que é Deus, e eu também, disse Jesus no Evangelho. Então, sem qualquer exigência de sangue ou de ancestralidade, tornou os samaritanos o símbolo da caridade incondicional. De modo que, quando nos deparamos com oportunidades de auxiliar o próximo, de fazermos o bem, que possamos ouvir a voz do Mestre que nos disse, que disse ao fariseu, como que a dizer a toda a humanidade: então, vai e faze o mesmo.